Natal do Senhor. E de fato, não há Natal sem Maria. Chegamos com o momento com Maria desse dia de Natal. Foi através do seu sim que a humanidade recebeu Jesus. Deus quis precisar de uma humilde mulher, Maria de Nazaré. Ela é única por ter sido escolhida para a sublime missão de ser mãe do Salvador do mundo. A partir do momento da Anunciação, quando Maria respondeu: "Faça-se em mim segundo a tua palavra", nunca mais ficamos sem Jesus. Na plenitude dos tempos, isto é, no tempo que Deus mesmo escolheu, ele veio fazer morada entre nós. Algo novo aconteceu. Maria foi o canal da graça divina nesse momento da história da humanidade. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, para que recebêssemos a sua adoção. Está em Gálatas. Todo dia 8 de setembro, na festa da Natividade da Virgem Maria, já podemos vislumbrar o clarão do Natal, quando no hino da Liturgia das Horas cantamos: "Tua beleza fulgura, cingida apenas por véus, pois nos trouxeste tão pura o próprio Filho de Deus." Hoje é teu dia. Nasceste, vieste sem mancha à luz. Com teu Natal, tu nos destes o do teu Filho, Jesus. Os evangelistas Mateus e Lucas apresentam as narrativas do nascimento de Jesus, cada um com suas características próprias. Eles se completam. Acredita-se que Lucas deve ter colhido dos lábios de Maria muito do que narra no início do seu evangelho. É claro que não podemos esquecer que Jesus é sempre o centro. Maria está lá como mãe. Maria dora, escuta, acolhe a todos aqueles que vêm até Jesus. Os anos vão passando e o Natal continua nos encantando. Na pobreza do presépio, aquela criança, ela questiona os poderosos do mundo. Padre Rock Schneider, escrevendo sobre o mistério do Natal, diz o seguinte: "A manjedoura de Belém foi o primeiro púlpito de Jesus. Quantas lições de sabedoria, de fé, de eternidade nas palhas daquele presépio." Mateus tem um olhar bem cuidadoso sobre Maria, que amplia muito a imagem dela. Além de narrar a infância, ele relata acontecimentos da vida pública de Jesus, mencionando a pessoa de Maria. A finalidade dos dois evangelistas era apresentar quem é o Cristo ressuscitado. O Papa Francisco, na carta encíclica Lumen Fidei, termina o número 60 com uma prece a Maria, pedindo-lhe que ajude a nossa fé e que semeie nela a alegria do ressuscitado. O Natal tem o seu ponto alto na Páscoa, porque Jesus é vida e ressurreição. A Páscoa é a maior festa do povo cristão. A prova de que Jesus é Deus, que venceu o pecado e a morte por sua ressurreição. Por isso, nos alegramos e bendizemos a Deus. O Papa Francisco nos diz ainda que Maria está intimamente associada com aquilo em que acreditamos. Na concepção virginal de Maria, temos um sinal claro da filiação divina de Cristo. A origem eterna de Cristo está no Pai. Ele é o Filho em sentido total e único, e por isso nasce no tempo, sem intervenção do homem. A verdadeira maternidade de Maria garantiu ao Filho de Deus, no despojamento de Jesus, no silêncio orante de José e Maria. Nós, por nossa vez, ficamos encantados também. Mas é importante saber que essa criança cresceu em estatura, idade e em graça. Nós não devemos conservar a imagem de um Jesus sempre criança. Não, o Natal é hoje. A vida continua e nós crescemos e devemos saber que nossa fé ensina que Jesus está conosco hoje, totalmente inserido em nossa história. Mas, como revelação do amor de Deus que nos amou primeiro, Jesus, sendo Deus, o Deus invisível, assumiu nossa humanidade, com exceção do pecado.
Elevou a dignidade da mulher, escolhendo Maria. Quis permanecer 9 meses no seio materno, nascer. Quis ter um pai adotivo na pessoa de José, ter uma família. Ele foi criança. Quantas lições podemos aprender? A Igreja continua repetindo esses mesmos ensinamentos em defesa da vida. Deixemo-nos envolver pelo amor de Deus revelado na criança que Maria envolveu em faixas e reclinou na manjedoura. Vamos todos nós abrir o nosso coração para Jesus e seremos envolvidos também pelo amor e pela ternura de Maria. O nascimento de Jesus na manjedoura de Belém é a realização mais sublime do amor que Deus nos tem, como nos lembra o próprio Salvador. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu próprio Filho. Está em João. E São João reafirma: foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. É a proclamação da nova aliança de Deus com o seu povo. Como Jesus nos lembra: não quisestes sacrifícios nem oblações, mas me preparaste um corpo. E São Paulo sublinha: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, nascido de uma mulher. No Natal de Cristo, surge para toda a humanidade a esperança da verdadeira vida e felicidade, porque a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre, que agora faz parte da nossa história. Nos desígnios de Deus, o Natal de Jesus tem, para Maria, uma significação única. A bem-aventurada Virgem, predestinada desde a toda a eternidade, junto com a encarnação do Verbo Divino, para ser mãe de Deus, foi na terra, por disposição da divina providência, a mãe do Redentor Divino, mais que ninguém, sua companheira generosa e a humilde escrava do Senhor. Toda mãe, no nascimento de um filho, sente uma grande alegria por haver nascido um homem no mundo. Maria, no entanto, sabia que aquela criança deitada nas palhas da manjedoura, seu filho, era o Filho do Altíssimo. No seu íntimo, se misturavam, como num só sentimento, o amor de mãe e a adoração da humilde serva. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, comenta: Jesus veio por meio de uma mulher que foi sua mãe, ele que é Deus e Senhor do céu e da terra. Enquanto Senhor do mundo, Senhor do céu e da terra, é certamente Senhor também de Maria. Enquanto Criador do céu e da terra, é Criador também de Maria. Mas enquanto gerado de uma mulher, é filho de Maria. Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João. No Natal se demonstra a excepcional grandeza de Maria, pois só ela pode dizer a Jesus o que o Pai lhe diz desde toda a eternidade: Tu és o meu filho. Mas em seu olhar de fé, Maria via mais longe. Sabia que esse filho fora enviado por Deus para salvar o povo de seus pecados, que deveria ser o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, ao abraçá-lo e beijá-lo, sente-se mãe solícita, que deverá acompanhar carinhosamente todos os irmãos de seu filho, que ainda peregrinam, rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria. Por isso, o Natal de Cristo e de Maria é também o nosso Natal, a comemoração de nosso nascimento em Cristo e por Cristo. E no nosso Natal, como no de Cristo, é indispensável a presença de Maria. Na encíclica Evangelii Gaudium, Evangelho da Alegria, o Papa Francisco deixou-nos uma profunda reflexão sobre a Virgem Maria, que mostra um pouco mais da sua grandeza. Com palavras profundas ensina que Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o vinho da nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada, que compreende todas as penas. Como mãe de todos,
é sinal de esperança para os povos que sofrem as dores do parto até que germine a justiça. Ela é a missionária que se aproxima de nós para nos acompanhar ao longo da vida, abrindo os corações à fé com seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. Através dos diferentes títulos marianos, geralmente ligados aos santuários, compartilha as vicissitudes de cada povo que recebeu o Evangelho e entra a formar parte da sua identidade histórica. Muitos pais cristãos pedem o batismo para seus filhos num santuário mariano, manifestando assim a fé na ação materna de Maria, que gera novos filhos para Deus. É lá, nos santuários, que se pode observar como Maria reúne ao seu redor os filhos, que com grandes sacrifícios vêm peregrinos para ver e deixar-se olhar por ela. Lá encontram a força de Deus para suportar os sofrimentos e as fadigas da vida. Como a São João Diego, Maria oferece-lhe a carícia da sua consolação materna e diz-lhes: não se perturbe o teu coração. Não estou aqui eu, que sou tua mãe? Nada melhor do que meditar as grandes virtudes da Virgem de Nazaré, aquela que Deus escolheu para a mãe do seu filho. O padre jesuíta Alexandre Joseph Héroloville, nascido em 1716, massacrado na Revolução Francesa, escreveu um belo livro, Imitação de Maria, a exemplo da imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Ele nos mostra as virtudes daquela que é mãe de Deus. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Nenhum de nós pode escolher a sua mãe, mas Jesus pôde. Então, é claro, escolheu a melhor, a mais humilde, a mais desapegada de si e das criaturas, a mais pura, a mais singela e doce criatura, aquela que é cheia de graça. Deus se encantou com sua pequenez. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Quem se humilha será exaltado. O Papa nos recorda que ela soube transformar a gruta fria de Belém, onde os animais se refugiavam do frio numa noite quente, maternidade do Filho de Deus. Ela antecipou o primeiro milagre do Divino Redentor para que a festa de Caná não acabasse. Ela aceitou sem reclamar que a espada de Simeão transpassasse aos poucos o seu sagrado coração, desde a fuga para o Egito até o Calvário. É uma espada transpassará a tua alma. Ela caminha conosco, adoçando as nossas cruzes, fazendo como a mãe que coloca açúcar no remédio amargo para o filho beber. Nos seus santuários pelo mundo todo, o Papa lembra que ela distribui copiosamente suas bênçãos e seus filhos experimentam seu amor e recebem suas graças. Ela é a discípula perfeita e conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração, meditava e as guardava. Ela é a mãe espiritual de cada irmão de Jesus, para formar a sua imagem em cada um de nós. Ela recebeu de Deus, desde os primórdios, o poder e a missão de vencer o dragão vermelho. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao menino. Os seus filhos a amam e por isso lhe dão-lhe centenas de títulos inumeráveis: Imaculada, Porta do Céu, Augusta Rainha do Céu, Virgem do Perpétuo Socorro, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos. E a grande mensagem que ela nos deixa é essa: fazei o que ele vos disser. São todas essas glórias à Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Jesus e da Igreja, que nós devemos meditar no silêncio do presépio. Que as luzes e as bênçãos do menino Deus penetrem nossa alma pelo coração daquela que o gerou para nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.